fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei d'água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Feche seus olhos. Diga: nesta noite, eu abro meu coração para a palavra de Deus, para ser alimentado, para ser nutrido, para ser confrontado. E em nome de Jesus, eu rejeito toda resistência na minha mente e no meu corpo. Eu declaro que eu sou livre nesta hora, em nome de Jesus. Irmãos, hoje de manhã dissemos aos irmãos, eu gostaria de estimular a todos que não puderam vir de manhã, que comprassem a fita, para você estar compreendendo o fio da meada, porque a palavra do Senhor, muitas vezes tomamos versículos isoladamente, mas a palavra do Senhor não deve ser tomada com versículos isoladamente. E o livro de João, como vocês perceberam hoje de manhã, ele tem uma sequência, ele tem uma lógica. E eu disse para os irmãos hoje de manhã, que cada evangelho tem uma ênfase. E por isso são 4 evangelhos. Porque Jesus é alguém tão maravilhoso, que apenas uma biografia, se não seria suficiente para expressar toda a sua glória. Toda a sua glória que ele manifestou entre os homens. Foram necessários 4, e cada um apontando para um aspecto. Por que nós sabemos isso? Alguém perguntou: pastor, como é que a gente sabe que o evangelho de Lucas enfatiza Jesus como Salvador, e o de Mateus enfatiza Jesus como o Rei? Isso acontece porque você compara os evangelhos. E você vê que tem acontecimentos que são comuns a todos. Tem acontecimentos da vida de Jesus, parábolas e ensinamentos que são comuns a todos. Mas tem algumas coisas que só tem em um e não tem em outro. Por exemplo, a história do filho pródigo só tem em Lucas. Porque o alvo dele é falar ao coração dos filhos pródigos. A história de Zaqueu só tem em Lucas. Porque Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. A conversa de Jesus com o ladrão na cruz só tem em Lucas. Por quê? Porque o alvo de Lucas é mostrar Jesus como o Salvador do homem pecador que precisa de Deus. Por que Mateus é o Evangelho do Rei? O Sermão da Montanha, basicamente, só tem em Mateus. A ênfase no reino o tempo todo, o reino dos céus, só tem em Mateus. Basicamente os ensinos de Mateus, com relação à volta de Jesus, só ele que traz. Porque a ênfase é falar de um rei que vem para assumir o seu trono. Mas em João, a ênfase é mostrar que Jesus é o Filho de Deus. E por 23 vezes em João, Jesus fala: eu sou alguma coisa. Ele diz: eu sou a luz, eu sou a vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou o pão da vida, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida. E sempre dizendo: eu sou, eu sou, eu sou. Porque a ênfase é mostrar isso. E particularmente esse acontecimento da transformação da água em vinho só tem em João. Sabe por quê? Porque a ênfase de João é transformação. E em João, todos os acontecimentos são simbólicos. É por isso que João não chama de milagres. Aqui você viu que ele chama de sinais. E João fala de 12 sinais. São 8 milagres, mas são 12 sinais. Cada sinal é como se fosse uma ilustração encenada. São coisas que Jesus fez para ensinar alguma coisa. Eu quero dizer algo para você. Essa história aqui em Caná da Galileia, ela é uma grande parábola encenada. É um sinal. Um sinal nos fala de quê? De algo que aponta para um caminho, que sinaliza uma direção. Daí você começa a compreender um pouco mais do livro de João. E como eu disse, cada sinal fala de transformação. Aqui é a água em vinho.
No capítulo seguinte, transformação do natural em espiritual. Com a mulher samaritana, do imoral em algo santo. No cego, em algo em trevas para a luz de Deus. Na mulher pecadora e assim por diante. Cada sinal é uma transformação. E esse é o primeiro sinal. E com o primeiro sinal, ele é a primeira missão. Ele mostra o espírito do livro inteiro. E esse sinal mostra que a especialidade de Jesus é transformar a morte em vida. É pegar lugares, pegar coisas, pegar pessoas que estão destruídas, que estão acabadas, que perderam o deleite, que perderam o prazer, que perderam a alegria, e injetar vida onde não havia mais vida nenhuma. Esse é o Senhor Jesus. Mas, antes de eu falar desse aspecto, eu gostaria de falar um pouco de Jesus. E eu sempre gosto de estimular você a imaginar as coisas. Como é que você pode ler a Bíblia sem usar a sua mente? E hoje à tarde, eu estava meditando nesse texto. Eu já tinha feito o esboço, mas estava meditando. E eu estava pensando, você não consegue achar estranho Jesus começar os seus milagres numa festa? Se fosse eu, o Messias, ou você, onde nós iríamos começar o nosso ministério? Talvez fazer uma grande conferência, chamar os mais importantes, ministrar uma palavra, ou mostrar os pontos do nosso ministério, da nossa visão, e expor. Mas Jesus não. Ele começou o ministério dele num casamento. Que lugar mais inusitado. Você sabe como é que era um casamento naquela época, irmãos? Casamento não era como hoje, não. Porque, só entre nós, casamento é um negócio muito chato, hoje em dia. Muito formal. Muito frio. Muito. Depois que você faz um 100, você fica assim passando para os auxiliares. Mas não era assim em Israel. Casamento em Israel era um evento. E deveria ser entre nós. Mas hoje em dia o diabo que é contra o casamento, os irmãos sabem disso? Porque o diabo é contra casamento. E o anticristo se levantar contra isso. Nos Estados Unidos hoje, uma irmã estava me contando, ela foi embora para os Estados Unidos, que na cidade de Las Vegas, eles se casam no drive-in. Lá tem um cartório igual ao McDonald's. E ficam os carros um enfileirado, o casal lá dentro, e vão passando, e o juiz vai casando um por um, dura 30 segundos, 1 minuto cada casamento. Casamento fast marriage. Entende? Não é fast food, não. É o que eles fazem lá. Olha onde nós chegamos. Mas não era assim em Israel. Deixa eu te contar como é que era um pouquinho. Tive a curiosidade de pesquisar. E eu encontrei um livro muito bom na minha casa, que fala a respeito de algumas tradições judaicas. E eles contando o seguinte: o casamento normalmente era numa quarta-feira, não era no sábado. Aliás, no sábado não podia casar. Então era numa quarta-feira. Tudo parava por causa do casamento, da família, as famílias deles. E os convidados do noivo saíam pela rua cantando, procurando a noiva com os seus convidados. Então eles iam na rua, e eles iam cantando, iriam saltando, iam cantando músicas de cantares, onde está o meu amado. Saí pelas ruas procurando o meu amado. E eles saíam procurando um ao outro. Aí já começa a diversão. Já é muito melhor desse jeito. Deveríamos fazer algo parecido com isso. Muito melhor. E o que acontece? Quando eles se encontravam, a noiva encontrava com o noivo na rua, com os convidados de cada um. Então, eles faziam uma grande algazarra, um grande barulho. E todos iam para a casa do noivo. E ali celebrava-se a cerimônia. Mas ao contrário de hoje, olha que coisa mais engraçada isso. O pastor René me disse que ele mudou a igreja dele. Na igreja dele hoje, não é mais o noivo que entra primeiro, é a noiva. A noiva entra, depois o noivo entra. Ele inverteu na igreja dele. Aliás, é bíblico mesmo, né? Porque na verdade, é a noiva que espera o noivo. Estamos aguardando o noivo aqui, irmãos? Em Israel também era assim. E a noiva, então, ficava, e todos começavam, então, a esperar a entrada do noivo. E o noivo é que vinha em direção à noiva. Que coisa! As irmãs não gostaram muito dessa mudança. Tirou o estrelato da festa. E a noiva é que cantava cantares. Vem, amado meu. É a noiva que cantava, não era o noivo. Isso mata qualquer homem, irmãos. Quer ver macho chorar e fazer isso.
Pastor Renê diz que na igreja dele não tem jeito. Diz que os homens entram encurvando. Porque chora, tanto de vergonha quanto de emoção. Porque é duro. O negócio não é fácil não, irmão. Você entrar numa igreja e a noiva cantando aquela voz tão mimosa. Vem, amado meu. O cara dá uma tremedeira no beiço. Começa a tremer, segurando, mas não dá conta, né? E ele estava contando que num dos últimos casamentos foi de um dos pastores dele. O pai do noivo foi lá dar uma dura nele. Rapaz, você não é meu filho, não, para com esse choro agora. E ele dizia, pai, é a unção que está aqui. Não sei se era unção, mas que... E aí, meus irmãos, eles faziam uma cerimônia de casamento. E sabe quanto tempo demorava a festa? 1 semana. 1 semana de festa. Nem todos os convidados ficavam 1 semana. Uns chegavam no primeiro dia e ficavam até o meio, outros chegavam no meio e ficavam até o final, alguns iam e voltavam, mas durava 1 semana a festa. Se você acha que a festa era como? Cada um sentado num banquinho, comendo salgadinho, e dizendo, ó, que bom, eles se casaram. Aleluia, glória a Deus. Não era, meus irmãos. Eu não sei quantos, tem um filme muito interessante, chama-se Um Violinista no Telhado. Alguém já viu esse filme? Os irmãos são crentes, só eu que sou pecador nessa igreja mesmo, viu? Eu já assisti esse filme, mas ele é muito antiquado realmente, ele é muito antigo. Ele mostra como é a vida de uma comunidade judaica. É muito lindo o filme. Então lá eles mostram como é um casamento judaico, como é que funciona, e como é esse negócio de 1 semana de festa. Irmãos, é 1 semana dançando, e aquelas roupas coloridas, né, dos judeus, das mulheres judias, aquelas roupas coloridas, e cheias de laços, cheias de coisa, e os homens dançando. E eu fico pensando, será que Jesus era aquele sujeito que ia para a festa e ficava de braço cruzado, falando, não sou desse mundo, não sou daqui, não me contamino com esse povo imundo? Como é que vocês acham que Jesus fez nessa festa? Você não imagina isso não? Será que ele caiu na dança? Eu acho que ele caiu na dança. Acho que ele dançou com o pai da noiva, com a mãe da noiva, com a noiva, com o noivo. Eu acho que ele festejou, todos queriam ficar perto dele. Era bom ficar perto de Jesus, irmãos. Ele não era aquele sujeito carrancudo, ranzinza, mal-humorado, de cara amarrada, que acha que ser cristão espiritual é ser cara amarrado o tempo todo. Que ser santo é ser mal-humorado. Não, esse não era Jesus. Era alegre. As pessoas ficavam perto deles. E ficavam perto dele até esquecer de comer. A primeira vez que ele multiplicou o pão porque ficou com dó das pessoas. Tinha 3 dias que não paravam de segui-lo. E ele pregando sem parar. Pregava o tempo todo. Jesus tinha uma energia física impressionante. E ele pregando sem parar, e o pessoal extasiado queria ouvir, ninguém jamais pregou como ele. Ele fala como que é autoridade, vida saía dos seus lábios. 3 dias, ficaram sem comer. O senhor ficou com dó, vou ter que multiplicar um pão para esse povo. Todo mundo com fome, não tem onde comer. Com certeza naquela festa, Jesus festejou com eles. E os discípulos? Nós vimos hoje de manhã que 2 deles, João e André, eram discípulos de João Batista. E eu falei para os irmãos que nós temos o ministério de João Batista. Mas meditando depois no que eu falei, eu fiquei pensando que isso é mais verdade do que eu gostaria que fosse. Nós parecemos muito mais com João do que com Jesus. Sério. Nós crentes somos muito mais João Batistino do que Jesus. Se nós pudéssemos, seríamos como João. Viveríamos no deserto, isolado. Só a comida que ia mudar. O que ele comia era mel com gafanhoto. Não sei se é apetitoso. Parece que não. Vestia roupas rudes. Ele era uma pessoa, no sentido mundano da palavra, não é? Pessoa antissocial. Não se envolvia com aquelas coisas naturais. Se isolou só para Deus. Esse é o João Batista. Tem muito pastor nosso aqui que é João Batista. Eles querem se isolar, não querem ter contato com nada, nada dessas coisas naturais, nada de festa. Mas Jesus era festeiro, glória a Deus. Eu adoro festa, irmãos. Hoje estava reclamando porque eu detesto comer em casa. E eu saí hoje, eu falei, vamos comer aonde, amor? Ela, não sei. Eu falei, ninguém me convidou? Fiquei muito magoado, mas tudo bem. Já é o 4º domingo que ninguém me convida, fora as minhas férias. Eu tenho que reclamar para os irmãos isso. Eu tenho que comer com quem? Porque cada vez que a gente se encontra é festa. É ou não é, meus irmãos? É bom fazer festa? Não sei porque João Batista não era, mas Jesus era. E nós temos que nesse aspecto ser como Jesus. E eu fico imaginando João e André, que eram discípulos de João Batista, há 2 dias atrás. Agora você é discípulo de Jesus.
Aí ele fala, e aí, vocês vão fazer o que agora? Vocês vão para uma festa de casamento, rapaz, tem um convite, uma festona, nós não podemos perder não. Eu imagino o João e André, mas não é possível, será que eu não errei? Será que eu mudei de ministério? Mudei de igreja, agora o pessoal aqui é tão diferente. Você não imagina isso não? Eu estava pensando, eu acho que João ficou meio encucado com esse negócio. A Bíblia fala que ele era um filho do trovão, não é? Eu acho que ele ficou meio encucado. Mas eu fico imaginando, será que os discípulos começaram a dançar também? 12 discípulos dançando. Pedro, fico imaginando Pedro, Natanael, Filipe, o pessoal tudo, Judas dançando, né, erguendo a mão. Porque eles têm umas danças, parece dos cossacos, né? Já viram falar nessa dança? Tem umas danças, você tem que ver o filme para você ver como é que os judeus dançam. E eu fico pensando isso. Aqui no Brasil tem umas igrejas messiânicas. E o culto inteirinho é com dança. Mas não é a nossa dança que é apenas um pulo. Nossa dança é só um pulo, né? É mais uma ginástica do que uma dança. Não, lá não, é dança de roda. Nas igrejas messiânicas, eles fazem roda, parecido com quadrilha. Aí roda pra cá, roda pra lá. Aí uma roda dentro da outra. Aí levanta e agacha, não sei mais o que. E eles louvando ao Senhor. E eu fico pensando se não deveríamos também avançar para algo parecido com isso. Porque o Senhor é um Deus de festa. E cada culto nosso deveria ser uma festa. E os nossos casamentos deveriam ter festa. Você pastor, mas ninguém tem dinheiro. Mas faz sem dinheiro mesmo. Cada um traz, faz pipoca, cachorro quente. Faz alguma coisa. Tem duas coisas que eu arrependi na minha vida, irmãos. A primeira coisa foi não ter tido festa no meu casamento. Eu até ganhei a oferta, mas egoisticamente quis gastar na lua de mel. Eu arrependi disso. Porque hoje, quando eu lembro do meu casamento, eu só tenho a cerimônia para lembrar. Mas a festa é muito gostosa. Faz parte, você tem que lembrar de coisas boas na sua vida. E essa é uma coisa que eu me arrependo, honestamente. Porque hoje em dia o casamento perdeu o valor. Mas um outro motivo pelo qual Jesus foi iniciar o seu ministério no casamento, foi porque a presença de Jesus santifica as coisas comuns da vida. A presença de Deus santifica as coisas comuns. Sabe, você vai se casar? Quantos solteiros nós temos aqui? Vão se casar? Vai ou não vai? Em nome de Jesus, vai mesmo. Quando você for casar, ora. Busca a presença de Jesus no seu casamento. Tem irmão que está preocupado só com a flor, com a arrumação, com as entradas, com as músicas, mas tem pouco noivo e noiva que jejua e ora pelo casamento. Irmão, já fui em casamento ungido. No casamento do pastor Naor foi um negócio esquisito. Já tem um bocado de tempo, né? Quantos anos tem? 8 anos. Mas foi um negócio impressionante a unção que teve lá. Porque a preocupação dele da Marília, não era com a arrumação da reunião, era com a unção. Jejuaram antes do casamento, 3, 4 dias do casamento. Ficar sem comer só para a unção de Deus vir. Só que Deus veio, meus irmãos. E o povo chorava tanto no casamento deles. O povo não se controlava. Chorava assim, de balançar assim, ó, ficava chorando. E não era porque o pastor que pregava era sensacional, não. É porque onde Jesus está não tem jeito, meu querido. Precisamos de voltar a isso. Jesus santifica as coisas simples. Santifica as festas de aniversário. Santifica as formaturas. Santifica... O que mais que santifica? Tudo, não interessa. Se faz parte da sua vida, se é importante para você, convida Jesus para ir para lá. Porque aquele casal, que a Bíblia nem menciona o nome dele, convidou Jesus para o casamento deles. Quantos querem convidar o Senhor aqui nesses dias? E ele vai. E ele vai. E vai festejar com você. Ele não vai ser aquele João Batista eremita lá no canto, vestido de pele de carneiro, não. Ele vai ser o Jesus. Não é? Com aquela túnica sem costura. Eu imagino que era uma coisa rodada. E eu acho que ele era uma pessoa extremamente extrovertida. Não era inibido. Era livre, como só Deus pode ser. Nele não poderia haver prisão alguma. Porque ele é a verdadeira liberdade que se fez gente. Nele não havia restrição alguma. Nele não havia inibição humana. Mas ele tinha completa liberdade para ministrar, para estar diante uns dos outros. Precisamos ser como Jesus, irmãos. Mas eu quero falar do aspecto espiritual agora desse texto. Acompanhe na sua Bíblia. Eu queria mencionar alguns elementos desse texto. Primeiro elemento. A palavra do Senhor diz que 3 dias, versículo 1. 3 dias depois, Jesus foi a uma festa. Esse é o primeiro ponto. 3 dias. Na Bíblia o número 3 tem um significado muito importante. Mas nesse contexto do Novo Testamento, o número 3 simboliza ressurreição. Porque Jesus ressuscitou que dia? 3º dia. No 3º dia, ele ressuscitou. Por que foi no 3º dia que o Senhor foi na festa de casamento? Porque Jesus foi lá. Porque ele é a ressurreição e a vida. O ministério dele começou mostrando aquilo que ele veio fazer.
veio transformar água em vinho, veio transformar a morte em vida. É por isso que ele disse, lá quando foi citar Lázaro, eu sou a ressurreição e a vida. Por isso ele tinha que ir no terceiro dia, porque o número 3 nos fala de ressurreição. Segundo elemento, a palavra do Senhor diz que ele foi numa cidade chamada Caná. A palavra Caná, os irmãos já compraram a Bíblia online, poderão confirmar depois nas suas casas. Caná, no grego, é uma palavra hebraica, mas aqui está transliterada para o grego. E o significado dela é uma terra de juncos. Cana, Caná, muito próximo de cana mesmo em português. E na Bíblia, cana simboliza algo frágil. Lá em Mateus capítulo 12, versículo 20, Jesus disse que ele não veio para esmagar a cana quebrada. Significa o que, meus irmãos? Jesus veio para pessoas frágeis. Porque aquele que é frágil reconhece a sua necessidade de Deus. Os fortes, os grandes, os poderosos não podem receber Jesus, porque não precisam de Jesus. Só pode ver o milagre de Jesus aquele que se reconhece como sendo frágil, aquele que se reconhece como sendo necessitado. Eu preciso do Senhor, e não pode ser uma mera retórica, tem que haver um sentimento profundo. Eu preciso de Deus, porque se Deus não for por mim, eu não poderei fazer coisa alguma. Quantos se reconhecem aqui necessitados de Deus nessa noite? Você está qualificado a receber algo de Deus. Segunda coisa, Caná ficava num lugar chamado Galileia. E lá em João capítulo 7, verso 52, diz que da Galileia jamais se levantou um profeta. Isso é uma coisa muito interessante. Na Galileia jamais se levantou um profeta. E no capítulo 1, o próprio Natanael falou, pode Nazaré vir alguma coisa boa? E Nazaré ficava na Galileia. Jesus veio da Galileia, de um lugar onde era improvável sair alguma coisa boa. Foi de lá que Jesus veio. Eu quero dizer algo para você. Deus tem prazer em usar aquilo que é o improvável. Deus tem prazer em levantar aqueles que são improváveis. Da onde que Deus usaria alguém da Galileia? É o mesmo que dizer, como Deus pode usar alguém como eu, como você? Quem é você? Quem somos nós? Mas Deus tem prazer de usar esses que não são coisa alguma, que são desprezados. A respeito de quem pode vir uma coisa boa dali, pode sair algo bom dali. E eu estive em São Paulo ministrando, várias vezes ministramos o cursão ali. E graças a Deus, Goiânia é uma cidade privilegiada. Muitos ministérios se levantaram daqui. E alguém me perguntou um dia, estava muito impressionado com o mover de Deus. Ele falou, escuta irmão, de onde você é? Pelo seu sotaque parece ser do interior. Falei, põe interior nisso meu filho, eu sou muito interior. Eu falei, eu sou de Goiás, Goiânia. E a pessoa falou, mas que coisa. Pô, eu vou ter que ir a Goiânia. Como é que pode surgir essas coisas de Goiânia? Eu falei, eu não vou ouvir isso não. Não vou ouvir isso não. Esse tempo atrás alguém queria me ofender, me xingou, sabe de quê? Goiano. Falou, seu goiano. Eu falei, não é possível um negócio desse. Pode algo bom vir de Goiás, irmãos? Mas pode. O Senhor vai levantar o mover dele aqui do meio. O mover vai vir é daqui mesmo. Lá fora eles acham que em Goiás não tem nada. Mas tem. A unção de Deus está aqui no nosso meio. Você precisa ter essa consciência. Se você acha que você é desprezível, alegre-se nisso. Porque Deus usa os desprezíveis. Deus usa aqueles que não são coisa alguma. E é por isso que o Senhor foi ao terceiro dia, num lugar de pessoas frágeis, em Caná, de onde não poderia sair nada bom, na Galileia. Na Galileia. Eu louvei a Deus, Paulinho pregou aqui no ano novo, né? E alguém chegou e me falou, mas pastor, me explica só um negócio que eu estou em dúvida. Eu falei, fala. A gente já, quando o irmão chega assim, já fica preocupado, né? Ele falou, o irmão prega tão bem, na Pedrosa está crescendo tanto, ordenou aqui mais 4 ou 5 pastores, mais 2 vieram de fora, são um monte de pastor aí, e na hora de pregar, pregou um que nem é pastor, me explica isso. Eu falei, nem eu não sei explicar, irmão, foi Deus que fez. Foi Deus que fez. Na verdade eu até queria pregar, mas não deu tempo. E como não deu tempo, o que me interessa? E o próprio Paulinho jamais imaginava que ele iria pregar eu diria uma reunião relativamente importante da igreja. Porque é a última do ano. Uma reunião até importante. Mas foi uma bênção. Porque eu já tirei oferta nessa igreja, irmãos. Mas oferta como tiramos essa semana, nunca tiramos aqui. Foi a bênção de Deus. Respeitemos a unção de Deus.
E valorizemos as pessoas. De onde você menos espera, Deus pode levantar um gigante na fé. Aquelas pessoas que você acha que são as mais humildes, as mais débeis, as mais incapazes, são essas que Deus quer usar, que Deus quer levantar. Porque se você se acha grande, porque se você se acha alguém importante, se você acha que procede de um lugar importante, e você nem é de Caná, você é alguém forte, capaz. Não é a mentalidade do mundo hoje, é do empresário, do executivo. Qual que é a imagem do executivo? Executivo é aquele cara firme, forte, decidido, cabeça erguida, bem vestido, com terno impecável, que chega e ele fala com autoridade, ele é que sabe, ele é que tem. Isso é o que o mundo valoriza, é o forte, o atrevido. Mas o que Deus valoriza é aquele que vem de Caná. Mas só os de Caná convidam Jesus para entrar. Só os da Galileia dão valor a Jesus. Isso é simbólico. Isso é espiritual. Mas eu continue lendo na sua Bíblia. Mas aconteceu um problema sério. Versículo 3. Tendo acabado o vinho acabou. O vinho acabou no casamento. Por que Jesus resolveu iniciar o seu ministério no casamento? Porque o casamento, meus irmãos, é o evento que melhor traduz a alegria e o prazer do homem. A melhor tradução de felicidade se encontra no casamento. Isso na ótica natural, na vida natural. É por isso que por mais que eles tentem, meus irmãos, é duro fazer uma novela, fazer um filme que não tenha um romance no meio. Tem algo mais chato que um filme só de homem? O filme inteiro só tem homem, nem uma mulher. Nem tem filme assim, tem? Tem, deve ter, eu não vejo. Graças a Deus eu não vejo um negócio desse. Não pode ser de Deus. Romance. Hoje em dia falar de romance é falar de coisa brega. Mas Salomão, que foi o mais sábio, ele dizia que havia algumas coisas incompreensíveis. Ele dizia do caminho da águia no céu, o caminho da serpente no penhasco, o caminho do navio no meio do mar, eram coisas incompreensíveis. Mas tinha uma delas que ele disse que era extraordinariamente profunda, extraordinariamente grande para ele, que é o caminho de um rapaz com uma donzela. Porque Deus que fez. É difícil imaginar um final feliz de uma história que não tem um casamento. Portanto, o casamento traduz isso. Traduz a felicidade do homem. Mesmo sem Deus, mesmo sem ter Jesus, o homem pode experimentar prazer, deleite, felicidade. Só tem um problema, meu irmão. Um dia o vinho acaba. Um dia o vinho acaba. Todo ser humano tem o privilégio de ter momentos felizes, momentos cheios de vida, momentos onde ele exulta, onde ele está cheio de alegria, e ele festeja. É o vestibular que ele passa, é o primeiro emprego, é o primeiro salário, é o aumento de salário, é a chegada de um filho, é o seu casamento, é um prêmio que ele recebe, é a formatura que ele tem. Esses dias são dias importantes em que os homens se alegram, e eles festejam, e usufruem, e devem mesmo festejar e se deleitar, porque isso são bênçãos que Deus concedeu a todos os homens. Entretanto, esse vinho passa. Esse vinho passa. Deixa eu dizer para você. Aqui nos textos nós temos dois ingredientes. Nós temos o vinho e temos a água. Na Bíblia, o vinho simboliza vida. Digo, o vinho simboliza vida. E a água, meus irmãos, pode simbolizar vida ou morte, depende do contexto. Quando é água em movimento, quando é um fluir, quando é uma corrente, é vida. Quando é água parada, é morte. Por isso que a água do batismo é morte. O mar vermelho é morte. Simboliza morte. E nesse contexto, a água aqui simboliza morte, porque as águas nas talhas estavam paradas. Se eu fosse contar para você o caminho de um rapaz com a donzela, desde o dia em que eles batem o primeiro olhar um no outro, é uma coisa muito linda. É uma coisa muito linda. É lindo, sabe? Aquela coisa romântica da atração do rapaz com a moça. Depois chega até o casamento, e depois vem os filhos, e eles vão vivendo. Mas mesmo esses que estão em Deus, um belo dia, esse vinho acaba, porque a vida natural tem um limite. E essa é a diferença entre o vinho velho e o vinho novo. O vinho velho, esse que nós nascemos com ele tem um limite. É vida? É. Foi Deus que deu? Foi. Mas não é espiritual, é natural, é terrena, é daqui mesmo. Só que Jesus quer substituir. Ele quer pegar essa água que se tornou o seu casamento, que se tornou a sua vida. Por que a água nesse contexto? Porque a água aqui não está em movimento. A água em movimento é cheia de vida, é cheia de animais, é cheia de todo tipo de nutriente. Mas a água parada é algo sem cor, sem sabor, sem cheiro, insípido.
Muitas pessoas que estão aqui nessa noite, às vezes são até crentes, têm até frequentado igrejas, mas a sua vida se converteu em algo insosso, em algo sem graça. A água da morte manifestou-se. Às vezes no seu casamento, você viveu bem 1, 2, 3, 5, 10 anos, mas de repente, acabou o vício, acabou o vigor. O trabalho que foi uma fonte de alegria, hoje é uma rotina maçante. A escola passou. Os filhos nasceram, hoje são fonte de cansaço de alma. Dão trabalho, você não consegue ter deleite neles. Até o dinheiro que você supunha que ter mais, um salário melhor, poder tirar férias, você poderia usufruir de maior prazer. Você vê que todas as coisas caíram na mesmice. Todas as praias parecem iguais. E todo ano você vai para uma praia diferente, mas chega lá é só areia e mar, mais nada. E você procura algum sabor, alguma coisa nova, e você não encontra, porque é só a água da morte. Algumas pessoas que ainda não conhecem a Deus, às vezes têm que procurar transformar essa água em vinho, através de outros métodos. Alguns têm ido atrás do álcool. Se eu colocar álcool nessa água, ela vai virar alguma coisa gostosa. Mas o resultado é mais frustração, mais decepção, às vezes escravidão, às vezes rejeição, porque você virou um pária. Outros partem para droga, outros ainda vão para o sexo. Algum tempo atrás conversava com um senhor que havia separado da sua esposa, e ele imaginou que separando da sua esposa, ele poderia ter uma jovenzinha a cada semana, e a vida dele ia adquirir sabor e cor. Mas qual foi a surpresa dele? Cada vez que ele tinha uma relação íntima com uma jovenzinha, ele sentia depois náusea, ele sentia repulsa, ele queria distância dela. E quanto mais trocar, pulava de um para outra, mais vazio se sentia. Porque essas coisas não têm o poder de transformar essa água em vinho. Só existe um que pode transformar a água insípida e morta na sua vida em vinho. E esse é o Senhor Jesus, Ele é o transformador. É Ele que transforma as circunstâncias. Pastor, mas eu não tenho que mudar de mulher. Não tem não. Ele vai mudar o seu casamento, Ele vai injetar o vinho novo no seu casamento. Pastor, e a minha vida, e meu trabalho, e o dinheiro? Eu vou dizer algo para você, querido. Não adianta ter dinheiro, você não tem vinho na sua vida. Porque você pode comprar o colchão melhor do mundo. Na outra estava contando um colchão de 8 mil reais, que foram oferecer para ele. Ele me contou de alguém que estava vendendo. Eu não consigo imaginar um colchão desse preço, de qualquer maneira deve ser maravilhoso. Você pode ter dinheiro para ter o melhor colchão do mundo, mas se o vinho novo não está na sua vida, você não consegue dormir bem. O colchão é bom, mas e o sono? O sono é ruim. Você pode comprar aquela comida, aquela iguaria mais fina. Você pode até comer aquilo, porque o dinheiro te deu, mas sua boca não sente sabor. Você não sente gosto por aquilo. Você pode ir nos lugares mais lindos desse planeta. Você pode passear e conhecer os lugares mais belos, mas tudo vai estar sem cor, sem brilho. Sabe, as árvores não vão ser verdes, o céu não vai ser azul, tudo vai parecer sem graça e cinzento e a mesma coisa. Tudo vira tédio e frustração. Eu quero dizer para você, querido, que por mais que você tente procurar em outras coisas, sem o vinho, tudo vai parecer sem graça. Até entrar aqui dentro. Se você não provou o vinho ainda, você chega aqui e olha para esse povo, você acha todo mundo muito doido, muito esquisito. Que povo é esse? Que povo estranho. Isso pode ser verdadeiro, e vocês devem estar fingindo. Ninguém sente essas coisas, porque você não provou o vinho. Mas quando o vinho de Deus entra, querido, você pode morar numa tapera. Na hora que você abre a porta, o céu é azul, o sol está brilhando, a árvore está verde, o ar está cheiroso. Sabe, quando o vinho de Deus chega, você põe lá aquele arroz com piqui na boca, você fala, esse aqui é o manjar dos deuses. E um frango com guariroba, aleluia. Pode me convidar que eu adoro isso. Estou aberto para convites. Com milho verde também. Mas tem que ser caipira o frango. Mas volta para cá. Mas se o vinho novo não está lá, meu irmão, você olha para aquilo, e aquilo não é nada para você. Mas quando o vinho novo está ali, meu querido, a sua mulher é a mesma. Ela não fez lipoaspiração, sabe, ela não fez uma modelagem não sei das quantas. Mas você olha para ela e você fala, mas que coisa linda que Deus me deu, meu Deus. Que é isso? Sabe o que acontece? Não é uma miragem, não é uma fantasia, não é um tóxico que deixa você alucinado vendo coisas, não.
é quando o vinho de Deus vem, meu querido, ele faz com que tudo ganhe sabor, cheiro e cor. Aleluia. Quantos querem isso nas suas vidas nesses dias? Ô irmão, não dá para viver se não fosse não. Não dá para viver se não fosse não. Ontem eu acordei de manhã, estava nublado. Nublado, chuvoso. Falei para minha esposa, eu adoro dias assim. Ela olhou, depois cheguei e contei para um irmão, Ferdinando estava comigo. Falei, irmão, olha que dia mais lindo. Estava cinzento, escuro. Eu falei, isso me inspira a orar. Me dá vontade de orar. Ele fala, pastor, mas não vale, porque o irmão fala todo dia é bom para orar. Eu falei, é mesmo. Quando eu acordo de manhã, vejo o sol assim, aquele sol estrelado, o céu limpinho. Dá uma vontade de orar também? Não dá em você, não? Eu olho e falo, que coisa mais linda, olha que dia mais lindo esse. Coisa maravilhosa. Entende o que eu estou dizendo? Quando o vinho de Deus vem, tudo fica bom. Não importa se o dia está nublado, chuvoso, ou o céu está limpo e o sol está batendo e o calor está grande. Você consegue sentir o prazer de Deus em estar vivo. Até respirar é gostoso. Estar com os outros é bom. Sabe, quem não tem um vinho, não consegue conviver com ninguém. Tem pessoas, quando a campainha toca, ele tem calafrio. Ele fala, chegou alguém. Ele tem fobia, ele não quer ter contato com ninguém, ele quer distância. Porque o vinho não está lá. Mas quando o vinho chega, meu irmão, você reclama de não ter onde almoçar domingo. E ficou a semana inteira com os irmãos. Teve 3 jantares na igreja. E você fala, mas eu vou ficar sozinho hoje. Não é por causa da solidão, é porque é bom estar quando o vinho está junto. Mas sem o vinho, meu irmão, tudo perde o gosto, tudo perde o sentido, tudo perde o prazer. E o Senhor Jesus foi convidado para aquele casamento. E como é que ele fez para transformar o vinho? Primeira coisa, a palavra do Senhor diz que ele mandou pegar as talhas. Aquelas talhas eram vasos enormes que cabia entre 60 e 100 litros de água cada uma. Ele mandou pegar 6. Qual o significado disso? As talhas eram usadas, segundo a Bíblia mesmo diz, para as purificações rituais dos judeus. Isso nos mostra o que, meus irmãos? Que a água da religião não muda ninguém. Mera religiosidade não transforma ninguém. Meramente cumprir ritos, cumprir preceitos, cumprir regras, muitas vezes tradições humanas, não muda a vida de ninguém. Não traz vinho novo em lugar nenhum. Você precisa de ter a sua vida transformada pelo poder de Deus. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Ele é a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões. Mas tudo agora é diferente. Isto fala toda a gente. Pois deu-me o seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Transformou a água em vinho. Jesus Cristo mudou meu viver. Ele é a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Aleluia, erga suas mãos. Vamos entregar para o Senhor, feche seus olhos. Diga, Senhor Jesus, nesta hora,
de todo o meu coração, eu te peço, entra na minha vida. Senhor Jesus, transforma a água em vinho. Senhor, dá sabor, dá cor, dá vida. Ó Senhor Jesus, eu me entrego nas tuas mãos. Eu te reconheço como meu Salvador, como meu Senhor. Diga: Senhor Jesus, escreve meu nome no teu livro. Faz de mim teu filho. Entra na minha vida, no meu coração. Me transforma, me purifica e me perdoa. É a minha oração que eu faço com o meu coração, confessando com a minha boca, em teu nome. Amém. Aleluia. Você acabou agora de confessar, de dizer que Jesus entra na sua vida. Você crê que Ele entra na sua vida? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Quantas pessoas que estão aqui que nunca fizeram essa oração para o Senhor Jesus antes de entrega? Alguém que nunca fez? Pega a sua mão, gostaria de ver. Muitas pessoas nunca fizeram. Eu gostaria que você viesse aqui à frente. Eu queria orar com você que nunca fez essa oração antes. 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 Com você que nunca fez essa oração antes.